Nós estamos numa série de mensagens nos 10 mandamentos. E hoje eu quero trabalhar o texto de Êxodo, capítulo de número 20. Tem muita gente que ainda tem a dúvida a respeito dos 10 mandamentos. Eles valem para os nossos dias? Nós temos que seguir os 10 mandamentos se eles são parte da antiga aliança. Eles valem para nós hoje, século 21, seguidores de Jesus Cristo, igreja cristã, igreja católica, igreja evangélica, aqueles que seguem Jesus. Esses mandamentos são válidos ainda para os dias de hoje. E nós estamos trabalhando, então, esse tema. É uma série de mensagens, então, que nós queremos abordar os 10 mandamentos. Hoje, nós vamos abordar o 4º mandamento. Tá? Que é o mandamento a respeito do... Quem sabe o 4º mandamento? Sábado. O mandamento a respeito do sábado. Êxodo 20, nós vamos ler dos versos 8 até o verso de número 11. Nós falamos então sobre os primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro, que é: não colocará o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós já vimos esses 3. Então vamos para o 4º mandamento. Êxodo 20. Diz assim a Escritura: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse, queridos, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é talvez dos mais controversos de todos. Talvez é o que cause mais dúvida na mente das pessoas. Afinal, pastor, a gente tem ou não tem que guardar o sábado? Está escrito que tem que guardar o sábado. Por que a gente não guarda o sábado, então? Nós sabemos que existem algumas denominações que até se caracterizam pela guarda do sábado. Inclusive, algumas denominações dizem o seguinte: se você não guardar o sábado, você não é salvo. Eu já ouvi isso direto da boca de pregadores dizendo: desculpe-me, você que é de uma outra denominação, mas se você não guardar o sábado, você não é salvo. É verdade isso? Então nós vamos abordar um pouco essa situação. Nós sabemos que o mandamento do sábado, ele antecede a lei de Moisés. O texto de Êxodo, o texto de Gênesis diz que na criação, Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia Deus descansou de suas obras. Mas Deus ficou cansado? Deus não ficou cansado, e Isaías diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. A questão é que no 7º dia Deus não criou nada. Agora, se a gente parar para pensar, se você orar no sábado e pedir uma bênção de Deus, Deus ele está repousando no sábado? Deus ele não trabalha no sábado, ele não sustenta a sua criação no sábado, ele não abençoa seus filhos no sábado. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você orar e pedir uma bênção, ou precisar de um livramento na rua no dia de sábado, Deus diz assim: opa, hoje não. Segura até amanhã, que amanhã eu te dou esse livramento. Funciona desse jeito? Claro que não, né? Então, mas há uma mensagem por trás disso tudo. A palavra sábado, literalmente, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, ela significa descanso, né? Nós conhecemos também por Shabá, como os judeus o falam. E esse era um dia, originariamente, aqui pela lei de Moisés, separado para Deus. O povo deveria separar um dia para Deus. Separar um dia para o Senhor. E esse dia era um dia que deveria ser dedicado ao descanso e à adoração. Naquela época, a adoração se fazia com sacrifícios.
Então as pessoas iam ao templo, pediam perdão por seus pecados, sacrificavam os seus animais. E nesse dia, conforme esse texto aqui, o povo não poderia trabalhar, ninguém poderia trabalhar, nem os seus filhos, nem escravos, nem estrangeiros que estivessem dentro da terra de Israel, nem animais, e a própria terra. A lei de Moisés diz que a cada 7 anos não deveria ser cultivada, porque a terra também deveria descansar. Então era um tempo de descanso. Toda a forma de trabalho deveria cessar dentro de Israel, seja profissional, seja braçal, agrícola, doméstico. Esse era um sinal de que as pessoas confiavam em Deus, que elas paravam tudo porque confiavam em Deus e dedicavam esse dia ao Senhor. Nesse dia, pela lei de Moisés, era proibido acender fogo, tá? Era proibido cozinhar, era proibido carregar qualquer tipo de carga, era proibido, por exemplo, nesses dias em que o povo estava no deserto, Deus enviava um maná que caía do céu. O povo deveria recolher 6 dias e do 7º recolher para os 2 dias, porque não deveria recolher o maná também no sábado. Só que a gente sabe que o coração ansioso das pessoas, o coração ansioso por mais, o medo de faltar no outro dia, o pessoal ia juntar no sábado também. E aí, a ofensa a esse mandamento era uma ofensa grave. O descumprimento, desse mandamento era uma ofensa grave, inclusive sujeita à pena de morte. De tão sério que era esse mandamento para o povo israelita. E você pode ler isso em Êxodo 15. O livro de Êxodo vai tratar bastante com esse tema, então. Uma coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: havia também uma ênfase humanitária nesse texto, tá? Pense que nós estamos falando numa época que não havia legislação trabalhista. E pense que nós estamos falando de uma época da história que era muito comum ter escravos. O povo de Israel mesmo foi escravo por 400 anos no Egito. Eles estavam saindo da escravidão. Então, esse mandamento tem uma ênfase humanitária, uma ênfase de proteção contra a exploração, uma ênfase nesse sentido, então, de proteger essas pessoas, tá? Nós não tínhamos as leis trabalhistas, como temos nos dias de hoje. Então, tem uma questão humanitária aí. Proteção aos animais, então tem esse aspecto também. Mas principalmente era um dia reservado para o Senhor, para buscar a Deus e ter esse tempo de comunhão. O que é que os judeus deveriam fazer no dia do sábado, a nação israelita? Descansar. Quando a Bíblia fala de santificar o sábado, a palavra santificar significa separar. A Bíblia está falando de que o sábado devia ser um dia separado para o culto e para a adoração a Deus também. Como eu já falei dos sacrifícios e tudo mais. Nesse dia, a nação de Israel, ela deveria também usar esse tempo para relembrar a sua identidade espiritual, tá? Israel era um povo separado por Deus e separado para Deus. Então, esse dia era um dia que marcou profundamente a identidade do povo de Israel. Um dia de consagração a Deus. Era um dia que o povo precisava lembrar que a sua vida era uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus. Eu já falei aqui no púlpito, nós conversamos sobre isso na célula. Nós hoje somos um povo que perdeu o entendimento e a noção do sagrado. Nós perdemos o respeito pelo sagrado, pelas coisas sagradas. Nós perdemos o respeito por lugares sagrados. Nós perdemos o respeito, a nossa geração perdeu o respeito por objetos sagrados até. A nossa geração perdeu o respeito pelo seu próprio corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é sagrado também. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo?
Nós perdemos essa dimensão, esse entendimento a respeito das coisas sagradas. Então, nós falamos daquilo que é sagrado, nós profanamos com a boca, profanamos com as nossas atitudes, nós perdemos o entendimento do que é sagrado, o respeito pelas coisas sagradas. E no meio de Israel havia um dia que era santo, que era sagrado, que era separado para Deus. Era um dia sagrado ao Senhor, separado ao Senhor. Todo o esforço humano devia cessar e as pessoas deviam fazer então, nesse tempo, a sua conexão com Deus. Queridos, como é que funciona o Shabá para os judeus hoje? Os judeus hoje, eles têm níveis diferentes de espiritualidade. Alguns são, nós já conhecemos os ortodoxos, né? Aqueles que andam todo de preto, com aquela trancinha aqui do lado, com chapéus. Tem os ortodoxos, tem os nem tanto ortodoxos, e tem aqueles que não seguem as tradições, mesmo em Israel, tem aqueles que não seguem as tradições judaicas. Então, mesmo em Israel, isso varia bastante. Mas o Shabá começa geralmente sexta, com o pôr do sol, e termina no sábado, com o pôr do sol também, tá? As mulheres, geralmente, as mulheres acendem velas já na sexta tarde, e esse dia é um dia dedicado, portanto, além de ir à sinagoga, ter cânticos, ouvir as escrituras, como a gente faz aqui, estar em família, ler as escrituras em família, eles também têm essas práticas assim de separar esse dia para isso. Nesse dia, por exemplo, muitos israelitas, eles evitam ligar ou desligar luzes. É tudo automático já, porque há um extremismo também nesse sentido. Tem uns que não apertam um botão porque entendem que isso é trabalho. Então, em muitos lugares, as luzes já são acesas automaticamente, tá? Sem precisar apertar o dedo. Elevadores em Israel, eles já são programados para parar quando sobem e descem todos os andares, para eles não precisarem apertar o botão. Isso é considerado trabalho. Eles não fazem isso, tá? Muitos deles não usam aparelhos elétricos, não cozinham, não ligam fogão, não usam carro, nem ônibus, nem trem, tá? Nem aquecer alimentos eles aquecem nesse dia, tá? Evitam até escrever, rasgar papéis, para vocês terem uma ideia, carregar objetos, muito menos trabalhar, comprar, vender ou mexer com dinheiro. Então, é um dia em que eles param com tudo, realmente, tá? Agora, nem todos observam essas práticas. Tem gente que trabalha, tem gente que vai para a praia, tem gente que se diverte nesse dia. Mercados, a maioria fecham, farmácias e hospitais, eles só mantêm serviços essenciais para a preservação da vida. Tá? Então, os judeus ainda hoje, eles são bastante zelosos em relação ao sábado, tá? Deixa eu falar um pouco sobre esse mandamento nos dias de Jesus agora, tá? Nos dias de Jesus, os escribas, que eram aqueles que copiavam a lei, que copiavam as escrituras, lembra que não tinha gráfica ainda para fazer esse tipo de trabalho, era tudo feito manualmente. Os escribas, eles acrescentaram ao mandamento do sábado mais 39 mandamentos, para que a gente se certificasse que estava obedecendo direitinho o mandamento do sábado. Só que daí o sábado virou um fardo, virou um peso para a nação, virou uma coisa insuportável, virou só regras, pode, não pode, tanto que deixou de ser um dia alegre, um dia para o Senhor, um dia para cultuar a Deus, um dia para descansar, e virou um fardo para a nação de Israel. Eles não podiam caminhar mais que uma certa distância, porque aquilo era trabalho. Já não se podia fazer praticamente nada, né, no dia de sábado. Então, mais 39 observações a um único mandamento. Não pode. Vocês lembram que Jesus, quando cura um paralítico, ele disse: pega a tua maca e vai embora. Jesus foi acusado de violar o sábado porque ele e o rapaz, porque o rapaz estava carregando a sua cama para ir embora. Ele estava curado.
E Jesus foi acusado também de violar o sábado por ter mandado ele carregar a sua maca e ir embora. O Evangelho menciona que um dia Jesus estava passando com os seus discípulos por meio de uma plantação de espigas. E eles estavam com fome, eles pararam para comer. Foram acusados de estar violando o sábado, era dia de sábado. Então, virou algo insuportável. E a Bíblia diz em João 5:28, 5:18, que Jesus violava o sábado. Mas não o sábado da lei de Moisés, o sábado que esses camaradas tinham criado. O sábado, esses 39 mandamentos que os escribas haviam criado, o texto de João diz, ele não só violava o sábado, mas ensinava outros a fazerem. Mas não o sábado da lei de Moisés, e essa tradição que se criou em torno, é que Jesus não estava muito preocupado com esse tipo de religiosidade das pessoas, certo? Então, Jesus ele não segue muito esse tipo de tradição. Jesus é um homem livre. Jesus é um homem completamente livre e não esquece e não se prende a esse tipo de coisa, certo? Nós temos uma tendência também, gente, a sermos muito religiosos. Pode, não pode, tá? Isso, que eu posso fazer isso? Pastor, pode fazer aquilo? Pode. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que o Novo Testamento exige é que você conheça as Escrituras, mas que você tenha bom senso também. Você é adulto para fazer as suas escolhas. Então, é dessa forma que a Bíblia trabalha com a gente. Nós somos adultos, pessoas que têm o Espírito, são guiadas pelo Espírito de Deus. É dessa forma que o Novo Testamento trabalha. Agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o sábado, a Bíblia diz que era uma sombra, era uma figura, apontava para algo maior. O sábado que estava lá na lei de Moisés, ele aponta para o Novo Testamento e ele é uma sombra, ele apenas está apontando para algo maior que está por vir. Se você ler Hebreus capítulo 4, que é muito claro, o sábado aponta para Jesus. Jesus é o verdadeiro descanso. Jesus é o descanso. Hebreus 4 fala isso, fala de uma aliança que caducou. E que Jesus é o verdadeiro descanso. Jesus fala para os seus contemporâneos o seguinte, que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está acima do sábado. O sábado se sujeita a ele, não ele que se sujeita ao sábado. É isso que diz o Novo Testamento. Não há no Novo Testamento nenhum mandamento explícito para a igreja de Jesus, dizendo, você deve guardar o sábado. Porque nem Paulo continuou guardando o sábado, do jeito que se guardava no judaísmo antigo, certo? Não há nenhum imperativo explícito no Novo Testamento a respeito do sábado, que a igreja precisa continuar guardando o sábado. O Paulo também fala, o apóstolo Paulo, Colossenses 2, 16 e 17, ele vai repetir isso, que o sábado era uma sombra de algo muito maior que estaria por vir através da pessoa de Jesus e da nova aliança que Jesus estava instituindo. Paulo não obrigou ninguém, ele não obrigou ninguém a guardar o sábado. Ele não proibiu ninguém de guardar, mas também não obrigou ninguém a guardar o sábado. Tem mais um texto bíblico que eu quero mencionar, Atos capítulo 15. Enquanto eu menciono esses textos, você pode até anotar e ler depois. Atos 15 tem um quebra-pau no meio da igreja, tá? Uma discussão séria entre judeus e não judeus. Atos 15. A igreja dos gentios, que era a igreja dos não-judeus, estava crescendo muito, que era a igreja de Antioquia. E aí surge um problema. E agora? Essa igreja de gentios tem que cumprir a lei de Moisés, os mandamentos da lei ou não? O que aconteceu no Novo Testamento com muita frequência é que os judeus queriam judaizar os gentios. Então toda vez que um gentio se convertia, ou que uma terra de gentios, os não-judeus se convertiam, os judeus iam lá e diziam, não, tem que ter circuncisão, tem que ter guardar o sábado, tem que isso e tem que aquilo.
E aí surge em Atos 15 essa discussão. E agora? A igreja dos gentios em Antioquia está crescendo muito. E aí eles vão se reunir como lideranças. Existe uma reunião que é comum no meio, os teólogos falam muito sobre isso, chamada o Concílio de Jerusalém. Ou seja, eles se reuniram para estabelecer o que é que os gentios deveriam de fato observar na nova aliança. E nessa reunião e nesse grande debate entre judeus e gentios, ficou decidido que os gentios deveriam observar apenas duas coisas. A primeira delas é não ter relações sexuais ilícitas. Ou seja, homossexualismo, relação entre filhos e tios, entre parentes, relações sexuais com animais, relações ilícitas perante a lei de Moisés. Nenhum tipo, os gentios não poderiam ter relações sexuais ilícitas, que incluem vários tipos de relações sexuais, mas uma outra determinação para os gentios foi a seguinte: vocês não podem comer carne sacrificada, carne que tenha sangue. Carne que tenha sangue, não pode comer. Por que isso? Porque um judeu não come carne com sangue. E se eu, gentio, comer carne com sangue, a gente não pode sentar na mesa juntos para comer, não vai haver comunhão. Então esse é o mandamento que visava o respeito para com os judeus também. Para que haja possibilidade de sentarmos numa mesa junto, termos comunhão, então eu como gentio não vou oferecer uma carne com sangue para alguém que não come esse tipo de alimento, né? Bota uma picanha na mesa de um vegano, né? Não vai rolar muito, né, Osmar? Uma costela, né? Não vai rolar. Então, assim, não... Então, esse mandamento, ele preserva a unidade da igreja. Entendeu? É um respeito. Mas não há nenhum mandamento em Atos 15 dizendo que os gentios devem guardar o sábado. No Novo Testamento não há esse mandamento de que os gentios devem guardar o sábado. Tem vegano aí, não? Não, né? Eu sei que a Cláudia não come carne, mas você é vegana? Começa com pão, leite, queijo. Beleza. Mas ainda assim a gente pode sentar na mesa porque ela respeita os que comem picanha e a gente respeita ela também. Nós somos da mesma célula, né, Samuel? Então não tem problema com a alimentação. Mas naquela ocasião lá, de judeus e gentios, esse foi um mandamento que precisou ser observado. Mas nós não estamos debaixo dessa ordem explícita, então. Pastor, e a questão do domingo? Por que é que nós nos reunimos no domingo? De onde surgiu isso? Que nós temos que reunir no domingo, então. Que heresia é essa? Quem disse na Bíblia que o domingo substitui o sábado? A ideia do domingo não é a mesma do sábado para um judeu. O que acontece é o seguinte: vocês lembram do dia que Jesus ressuscitou? Foi no domingo. E a partir da ressurreição de Jesus Cristo, é que os judeus cristãos, eles entendem que Jesus estava instituindo a nova aliança, que Jesus estava fazendo tudo novo. Por isso a igreja primitiva começou a se reunir aos domingos. Se você observar o Novo Testamento, você vai observar que a igreja de fato começou a se reunir aos domingos. E eu vou citar até alguns textos para vocês, tá? Jesus inaugura aquilo que nós chamamos de nova criação. Jesus inaugura uma nova criação, porque com Adão há a queda, e com Jesus há a restauração, há a nova criação de todas as coisas. Paulo diz que em Jesus o homem é uma nova criação, uma nova criatura. E aí o que acontece? Atos capítulo 20, verso 7, diz que no primeiro dia da semana, a igreja se reunia para partir o pão, juntos, para fazer suas refeições e estar juntos. Paulo, em 1 Coríntios 16, 2, ele instrui que no primeiro dia da semana, quando a igreja estivesse reunida, eles separassem as ofertas que eram destinadas então para as caridades e para o sustento da igreja da época, tá? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10,
diz que Jesus Cristo se apresenta a João na ilha de Patmos no dia do Senhor. E o dia do Senhor na igreja primitiva era o domingo. Então nós não estamos aqui no domingo pelo mesmo motivo que os judeus guardam o sábado, mas por outros motivos que são instituídos na nova aliança, tá? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Aqui, Emuná, dia 27 de julho de 2025. O que isso tem a ver comigo hoje? O que sobra para mim disso tudo? Primeiro, nós não temos um dia do sábado. Eu vou usar o sábado aqui como uma palavra simbólica, tá bom? Mas o sábado tem alguns princípios que são eternos. E o primeiro deles é que nós precisamos aprender a priorizar aquilo que realmente importa, que é a questão de separarmos tempo para estarmos com Deus. O sábado nos ensina esse princípio, e a igreja primitiva continuou com esse princípio, tá? Num outro dia, mas continuou. Separar, ter um dia que nós separamos para estar com Deus, ter um dia que nós separamos para cultuar a Deus, ter um dia que nós separamos para estar em comunhão com os irmãos na fé, são princípios bíblicos. Hoje, nós não oferecemos mais sacrifícios, porque Jesus, a Bíblia diz, ofereceu um único e suficiente e eterno sacrifício. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Os judeus, sim, realizavam sacrifícios. Mas nós ainda continuamos separando um dia para estarmos com Deus, para priorizarmos a Deus, para continuar descansando. Ninguém é máquina para trabalhar todos os dias. O princípio ainda vale. O sábado, eu estou falando simbolicamente, ele aponta para o princípio de que a nossa vida espiritual precisa ter prioridades também. Por quê? Porque nós não damos a Deus o que sobra. A gente não dá a Deus quando tem um tempinho. Deus, ele não pode ser o último da lista. Deus não pode ser o último da nossa lista de compromissos. Se der, eu vou. O princípio do sábado nos ensina a respeito de prioridades, de termos Deus como a nossa prioridade de vida, termos a nossa vida espiritual como algo importante e central para a nossa vida. Isso não deve ser esquecido na nova aliança. Tempo para descansar. O teu corpo é sagrado, o teu corpo precisa descansar também. Isso é princípio bíblico. Esse dia nós separamos para cear, para tomarmos um café, quem sabe juntos, embora seja uma vez por mês, certo? E então, o sábado nos fala a respeito de prioridades. Nós temos um dia que nós separamos para a nossa vida espiritual e para o nosso descanso. Há um artigo publicado numa revista chamada Voltemos ao Evangelho, até conversei essa semana com alguns irmãos sobre isso, que mostra que a igreja evangélica hoje, e isso é geral, tanto que esse artigo foi escrito por uma igreja batista dos Estados Unidos, mas o fenômeno é o mesmo no Brasil. Hoje, certo, apenas 1/3 dos cristãos frequentam a igreja com regularidade. Apenas 1/3 dos cristãos frequentam com regularidade as reuniões de suas igrejas. E isso não é algo desta igreja, isso é algo da igreja brasileira e de outros países também. Por quê? Porque se perdeu esse princípio do sábado. O que acontece é isso: a gente sai de um extremo, não precisa guardar o sábado, porque isso é coisa para judeus, mas a gente cai num outro extremo também, vai de vez em quando. Deixa de ser uma prioridade ter esse tempo com Deus.
Então nós fomos por um outro extremo. É claro, eu não estou falando aqui, gente, de pessoas que estão impossibilitadas de virem aos cultos e às reuniões. Não estou falando de gente que tem limitações físicas, problemas de saúde. Muitas pessoas trabalham nos domingos e não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando daqueles que podem, mas que não priorizam esse tempo, então. Eu queria ilustrar isso com uma passagem que vocês conhecem muito. Marta e Maria. Vocês lembram dessa passagem? Jesus chega a um povoado, à casa de uma família que ele gostava muito, de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, uma chamada Marta e outra Maria. Jesus está lá, olha o privilégio num povoado. Jesus passava ali, não era sempre que Jesus estava lá, mas de repente você tem Jesus dentro da tua casa, em pessoa. E tem Marta que está trabalhando o tempo todo, perdendo aquilo, gente. Perdendo aquele momento precioso. Maria ficou lá, aos pés de Jesus, aprendendo, tendo aquele tempo direto com Jesus, ouvindo Ele. E Marta provavelmente chegou Jesus com os discípulos. E Marta ficou doida dentro de casa, chegou sem avisar, e comida para essa gente toda. E agora? Como é que a gente faz, né? Só que eu acho que Jesus não estava muito preocupado com isso. Jesus estava querendo relacionamento com aquelas pessoas, né? E aí a Marta, o que faz? Senhor, faz favor, manda ela sair daí e vir me ajudar na cozinha aqui, né? Jesus, eu não vou fazer isso, não. Ela escolheu a melhor parte, e isso eu não vou tirar dela, que é estar junto com o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a tendência, gente, a viver uma vida de Marta, né? Nós temos a tendência a viver como Marta. Ah, mas eu tenho a casa primeiro, eu tenho o almoço para preparar, eu tenho o fulano, eu tenho o ciclano, eu tenho o filho, eu tenho roupa. Olha, nesse domingo de sol, vou colocar tudo em dia, vou lavar toda a roupa e tal. E aí a gente perde a melhor parte. A gente perde a melhor parte, que é aquele tempo de separar o tempo para o Senhor. Aquela prioridade de estar com Deus. O princípio de estar com Deus e separar tempo para Deus ainda é válido. E no nosso coração, gente, nós somos muito divididos. E eu nem estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. Mas às vezes a gente vai ter que pensar, ou escolho esse, ou escolho esse. Um dos dois vai perder, né? Ou a tua vida espiritual, ou a tua casa. Mas precisamos fazer escolhas. E Jesus diz que Maria, escolheu a melhor parte. Escolheu a melhor parte, deixa o povo com fome. Mas Jesus estava lá, ele podia multiplicar uns pãezinhos, não podia? Um peixinho lá, né? Então, mas ele não... Mas enfim, são escolhas que a gente faz, tá? Nós podemos escolher outras coisas. E muitas vezes a gente faz estas escolhas, tá? Um outro princípio, além de aprendermos sobre prioridades que o sábado nos ensina, é que nós precisamos aprender, gente, a descansar. E eu não estou falando só de descanso físico, mas o descanso do coração. Esse é o mais difícil de todos. Descansar no coração, certo? E não é à toa que esse mandamento ele começa com lembra-te. Lembra-te do dia de sábado. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo a respeito dessas prioridades, não é verdade? Porque a gente esquece. O sábado nos lembra que o nosso corpo tem limites e que a nossa alma tem necessidades. Nosso corpo tem limites e a nossa alma tem necessidades, certo? Hoje em dia tem uma palavrinha que está muito famosa, que é o tal do burnout. A síndrome de burnout. Todo mundo conhece, já é conhecida essa síndrome. Há um tempo atrás, aqui no Paraná, um nível alto de professores estava afastado das suas atividades por conta do burnout. O burnout, ele é uma síndrome resultante de um estresse crônico de trabalho. As pessoas são por necessidade umas, outras por vício, são viciadas em trabalho, workaholic, como diz
o termo, né? Workaholic. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que o burnout é um fenômeno ocupacional, tá? E que, olha só, eu estou pegando dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado ao aumento de 35% no risco de AVC, tá? E 17% de doenças cardíacas, certo? Em 2021, a Organização Mundial de Saúde estimou que 745 mil mortes no ano estavam ligadas ao excesso de trabalho. 745 mil mortes ligadas ao excesso de trabalho. No Brasil, cerca de 32% dos trabalhadores aqui estão sofrendo com burnout. Excesso de trabalho, tá? E o Brasil é o país que tem um dos maiores índices do mundo, ou o maior, perdão, é um país que está entre os maiores do mundo com índice de burnout, isso, tá? Profissões mais afetadas: saúde, educação, tecnologia e liderança, tá? Nós temos na nossa denominação, gente, olha só, na nossa denominação, na Presbiteriana Independente, lá de São Paulo, ela é da de Sorocaba, uma doutora chamada Érica Nakano. Ela está se tornando bastante conhecida, ela já foi na igreja do Ed René, lá na Igreja Batista. Ela se apresenta em alguns programas e podcasts aí, e nós tivemos uma aula com ela. Ela fez ela é psicóloga, tem um doutorado em psicologia, e ela estuda o burnout. A tese dela foi sobre burnout em sacerdotes religiosos, inclusive freiras. Vocês sabiam que as freiras sofrem muito de burnout? Freiras. Há um nível elevado de freiras, padres, pastores, sacerdotes religiosos com burnout, porque há um sofrimento e há um trabalho por trás desses ofícios que não é visto muitas vezes, tá? Mas são pessoas que estão entre aqueles que sofrem de burnout. Gente, por que tudo isso? Porque nós perdemos o limite. Muitas vezes a gente não sabe da necessidade do descanso. E o pior é que não é tanto o descanso físico, mas é quando na nossa alma a gente não consegue descansar. Por quê? Porque nós somos pessoas que vivem constantemente aflitas, preocupados, ansiosos, sobrecarregados, atarefados. Nós somos preocupados com coisas que não aconteceram e que nem vão acontecer, mas a gente já está preocupado. A gente fica imaginando algo de ruim que vai acontecer e que não vai acontecer, mas a gente já está preocupado. Então a gente tem dificuldade de descansar no nosso próprio coração. Há um descanso que Jesus oferece que é muito mais do que um descanso de um dia de trabalho. Jesus oferece um descanso que é o descanso do coração. Por isso ele diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos trarei alívio. Há um tipo de alívio que está na pessoa de Jesus, há um tipo de alívio e de descanso que é espiritual. Paulo fala em Filipenses a respeito de uma paz que excede a compreensão humana, que vai guardar o coração daqueles que creem em Jesus. É algo sobrenatural, é algo invisível, é algo que vem de Deus. A gente não consegue entender muitas vezes esse descanso, mas ele é real, ele é uma promessa bíblica de que Deus oferece descanso para a nossa alma. E você pode muitas vezes estar diante de situações como doença, desemprego, enfermidade, e pelo Espírito você ainda assim experimentar de uma paz que vem de Deus, que é sobrenatural. Isso é possível, é um descanso que só Jesus oferece. Então o sábado, o descanso, ele aponta para Cristo, ele aponta para a obra de Jesus, ele aponta para a nova aliança, e ele aponta para um coração descansado em Deus. Gente, não tem coisa melhor do que experimentar isso. A Bíblia oferece muitas coisas para a gente boas. Jesus oferece cuidado, proteção, provisão. Ele diz que está cuidando de você o tempo todo. Os seus olhos não dormita aquele que te guarda.
Ele diz assim: aqueles que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Jesus disse que conhece cada fio de cabelo que você tem na sua cabeça. Ele sabe quantos você tem. Há um cuidado tão poderoso que é prometido nas Escrituras que eu não sei porquê a gente não consegue descansar. O fato é que nós não conseguimos descansar. Por natureza, ô coisinha difícil, você quietar o coração. Há um texto de Isaías que diz o seguinte: no sossego e na confiança está a sua força. No sossego e na confiança está a sua força. Uma pergunta que eu quero te fazer aqui: quantos aqui, não precisa levantar a mão, tá? Acordam de manhã já com aquela sensação de cansaço. Acordam assim, estou cansado. Acordei cansado hoje. Isso é comum, né? E uma pergunta que fica é: quantos aqui hoje se sentem cansados? Cansados na sua alma, né? Cansados na sua mente, no seu espírito, nas suas emoções. E o dia a dia é esse, a gente tem que dar conta de tanta coisa, na verdade. A gente precisa dar conta de contas para pagar, e não são poucas, né? Conta é o que a gente mais tem para pagar. A gente tem que dar conta de educação de filhos, de problemas na família, questões de trabalho, preocupação com saúde, preocupações com relacionamentos. E vai chegando um momento da nossa existência que a gente vai se sentindo cansado. Cansado por dentro, emocionalmente. E aí vem outros sentimentos juntos: sentimento de vazio, sentimento de solidão, sentimento de impotência, sentimento de inadequação, porque esses sentimentos vêm junto com o cansaço. Nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, situações que muitas vezes a gente olha para frente e não vê uma possibilidade de solução, não vê saída. Por quê? Porque nós estamos cansados. Nós somos um povo cansado. Nós condenamos a escravidão das épocas passadas, mas nós vivemos como escravos hoje também. Viciados em trabalho, né? Nós trabalhamos muito, gente. As pessoas trabalham, estão morrendo por excesso de trabalho. No Japão, nos Estados Unidos também. O pessoal lá trabalha muito. O pessoal ganha por produção em muitos lugares. Nós somos um povo cansado. E aí a pergunta que eu faço: você se sente cansado de alguma coisa? De ter que dar conta de tanta coisa no dia a dia? E aí o sábado aponta para esse descanso que a gente pode ter, que é um descanso espiritual e que vem através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. É possível, gente, experimentar essa paz e esse descanso que Ele dá. Descanso, na verdade, para nós, não é um dia do calendário, mas o nosso descanso está principalmente numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Descansar, gente, tem a ver com confiar em Deus. Descansar é um ato de fé. Dizer: Senhor, eu vou soltar isso aqui, ó, tá pesado esse fardo. Eu vou soltar isso aqui, Senhor. Eu vou deixar com você, eu quero descansar. O Senhor está cuidando disso aqui para mim. O Senhor está cuidando disso aqui para mim. Meu irmão foi ameaçado de morte no Rio Grande do Sul, há uns meses atrás, e por uma situação muito séria, não era brincadeira. Um filho dele que se envolveu com jogos e acabou ficando devendo para uns caras lá, e quando veio a dívida estava enorme, entre 150 e 200 mil reais. O meu irmão começou a receber alguns vídeos de gente assassinada. Começaram a mandar para o celular dele e me mostrou 2. Vídeo tão pesado de gente executada que eu comecei a passar mal, assim. Eu comecei a ter... O Samuel me disse: Chico, vai no médico, vai no médico. O coração começou a bater. Eu comecei a me sentir mal. E aí eu fui no médico, estava tudo normal, fui no cardiologista. Era emocional. Mas eu saí daquele dia dali e fiz uma oração: Senhor, eu não dou conta de carregar isso. Eu não dou conta de carregar esse peso e essa preocupação. Eu quero entregar isso para o Senhor. Eu quero te entregar isso, quero pedir que o Senhor cuide disso para mim, eu quero tirar a mão disso, eu não dou conta. E eu fiz uma oração de entrega ali, entreguei aquela questão para o Senhor. E eu tenho vivido em paz desde lá para cá. Está vivo ele ainda?
né? Mas a vida dele, Deus ama mais ele do que eu. A vida dele também está nas mãos do Senhor. Eu não tenho condições de ficar carregando esse fardo. E a gente assume fardos muitas vezes que Deus não pede para a gente assumir. A gente assume preocupações e responsabilidades que muitas vezes Deus não pediu para a gente assumir. Que Deus não quer que a gente assuma. Que Deus não quer que a gente carregue. A gente, de atrapalhado que a gente é, vai lá e pega aquele negócio e fica carregando. E Deus diz, eu não te pedi para carregar isso. Você não tem que carregar isso. Porque você pode me entregar e descansar em mim. Tem até uma música que fala, né? Que o teu trabalho é descansar em mim. Eu estou indo para o final, tá? Então, gente, o princípio do sábado aponta para um descanso em Deus, tá? O princípio do sábado aponta para um ato de confiança que a gente precisa ter na pessoa do Senhor. Descansar não é uma preguiça, é um ato de fé. Você já viu aquela pessoa que quando não está trabalhando, não está fazendo alguma coisa, se sente culpada? Tem gente que acontece isso. Quando ela está parada, quando ela está quieta, aquele tempo ocioso, ela se sente culpada com isso. Tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Não, mas tem a louça, tem a roupa, tem a cama, tem lá, e isso e aquilo. Então, ela para descansar um pouco, mas ela se sente culpada, porque o espírito não descansa, né? Porque nós somos assim, seres ansiosos por natureza, né? Tem um teólogo chamado Sproul, que é muito conhecido no meio protestante. Ele diz que o sábado é um presente de Deus para o homem e não uma prisão. Não é uma prisão, tá? Então, gente, para recordar aqui, então, o sábado e o tempo do descanso nos lembra que a gente precisa ter prioridades na nossa vida. Se você não tem prioridades na tua vida com Deus, você automaticamente vai se afastando de Deus. Você vai perdendo a tua comunhão com Ele. E aí, essas preocupações e tantas outras coisas começam a tomar conta do nosso coração. O sábado nos lembra da nossa identidade espiritual. Nós somos separados por Deus e somos separados para Deus. Nós somos separados por Deus e somos separados para Deus. Os princípios do dia do descanso têm a ver com reunir a família, ler as escrituras, ensinar o filho sobre a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não reúne com a tua família para orar? Para ler um trecho da Bíblia? Esse é um momento importante na família, né? Se desligar do esforço humano e se concentrar em Jesus. Jesus é o nosso descanso, gente, tá? A gente pode fazer as escolhas daí como Marta e Maria. Hoje a gente pode sair daqui fazendo escolhas, né? Marta, continua minha vida agitada, preocupado com várias coisas. Ou como Maria, eu posso sair daqui descansado, dizendo, Senhor, é um exercício que eu vou ter que fazer, não é fácil, mas eu quero descansar. Eu quero descansar em Deus. E que o nosso bom Deus te abençoe, que o nosso bom Deus te guarde, que o nosso bom Deus te proteja, que o nosso bom Deus continue provendo, trazendo descanso ao seu coração. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que assim seja em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos e que Deus te abençoe. Amém e amém.